Olá, meu nome é Diego Ramos, sou neurocirurgião pediátrico e vou falar para vocês de uma doença chamada escafocefalia. Para a gente poder entender o que é essa doença, a gente precisa entender como é o crescimento da cabeça de uma criança. A criança, quando pequenininha, ela tem uma cabeça pequena e precisa se desenvolver até o tamanho de uma cabeça de uma pessoa adulta. Para isso, ela não pode estar com seus ossinhos completamente fixados um ao outro. Então vamos entender como é? O crânio de uma criança é feito por diversos ossos. Esses ossos são unidos para uma estrutura chamada sutura, que ela une o osso, mas não fixa completamente um no outro. Isso permite com que esse osso vá crescendo no decorrer do tempo. Então, e como ele cresce? Ele cresce de maneira perpendicular a cada uma dessas suturas. Essa é a metópica, aqui é a coronária, e existiria aqui no meio uma outra sutura que chama a sutura sagital. O que é a escafocefalia? É o fechamento intrauterino da sutura sagital, que é essa sutura que fica aqui no meio. O que leva de deformidade para a criança? Como eu falei para vocês, se o crânio era para crescer perpendicular a essa sutura que está fechada, ela não permite crescimento, ela dá uma alteração na cabeça muito típica, que a gente pode ver nessa ilustração. Então olha só, como fica a cabeça da criança quando a gente olha de frente. Ela fica bem estreita. O crânio da criança é muito mais estreito do que a própria linha dos olhos. Como fica quando a gente olha de lado? Ela fica alongada, com um grande abaulamento, uma bola na parte de trás, um grande abaulamento, uma bola na parte da frente. O que a escafocefalia pode levar? Ela pode levar a longo prazo um problema chamado hipertensão intracraniana. E essa cabeça está crescendo, mas ela não está crescendo da maneira como deveria. Isso aperta o cérebro e pode levar a diversas complicações, como por exemplo, perda visual, alteração da inteligência, da cognição e do desenvolvimento neurológico da criança. O que tem que ser feito? O tratamento da escafocefalia é sempre cirurgia, é remodelar o crânio. E esse remodelamento vai depender da idade da criança. Crianças que são menores do que 1 ano, este remodelamento ele pode ser um pouco menos agressivo. O que a gente faz? A gente retira essa barra de osso que está fundida e não permite o crescimento e nós alargamos ele para o lado. E fazemos pequenos cortes na frente e atrás. Isso faz com que durante o desenvolvimento da cabeça da criança, esse osso vá voltando no lugar. Quando a criança ela já tem mais de 1 ano, a gente não tem esse benefício do crescimento da cabeça da criança. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que, além de fazer isso que eu já falei para vocês, de tirar esse osso do meio e alargar para a parte lateral, eu tenho que pegar esse osso frontal que está muito abaulado e jogado para frente e jogá-lo para trás. Eu tenho que pegar esse osso occipital que está muito abaulado e jogado para trás, cortar e jogar para frente. E como é que a gente faz para fixar esse osso? Quando a gente faz esse remodelamento craniano total, ou seja, toda a cabeça da criança é remodelada, nós precisamos fixar esse osso no lugar. Eu peguei ele a parte da frente, coloquei para trás, a parte de trás coloquei para frente, eu preciso fazer com que esse osso fique no lugar. Para isso a gente usa um instrumento chamado, um implante chamado placa de fixação. Só que essa placa de fixação, ela precisa ter uma característica muito especial, ela precisa ser absorvível. Ela tem que ter a capacidade de fixar bem o osso no começo e quando ele já estiver completamente fundido, ela vai ser reabsorvida e permite com que o crânio da criança cresça normalmente depois. Qual é uma das grandes complicações, ou na verdade até uma realidade nessa cirurgia? Como a gente remodela a cabeça inteira da criança, ela sangra e sangra muito. Ela pode trocar até 2 vezes a quantidade de sangue no corpinho inteiro. Então, é uma cirurgia muito complexa que exige uma equipe muito treinada para lidar com toda a repercussão, tanto da parte cirúrgica quanto da parte anestésica e enfermagem. Essas crianças sempre vão precisar de transfusão sanguínea e vão ter sempre que fazer uma recuperação no pós-operatório, porque sangramento é uma realidade, né? Então, é uma cirurgia, é uma doença de tratamento cirúrgico, em que o tratamento cirúrgico é bastante complexo e que exige de diversos instrumentos e especialidades para que ela possa acontecer. No caso, uma criança maior do que 1 ano, não é bom para ela que a gente não fixe o crânio com a placa de fechamento, então a gente necessita desse instrumental. E a gente também precisa saber que quanto mais cedo opera essa criança, menor o porte da cirurgia e a menor a quantidade de coisas que nós necessitamos para que essa cirurgia aconteça. Por isso é importante o diagnóstico precoce. Essa criança ela já nasce com a sutura fechada, então é importante reconhecer e já avaliar para operar o mais breve possível.
É isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês.